Bom, algumas questões específicas aqui que apareceram durante a semana, né? Queria pegar primeiro a questão dos Yanomami, né, em Roraima. A imprensa toda está fazendo uma grande campanha, supostamente em defesa dos Yanomami, né? Acusaram o governo Bolsonaro, que com certeza precisaria haver, né? Teria que haver uma investigação, mas com certeza bem ele não fez para esse pessoal. Mas, né, o problema, da maneira como ele está sendo apresentado na imprensa, ele é falso. A versão da imprensa é o seguinte: o pessoal Yanomami está passando fome por causa dos garimpeiros. Pode ser que uma parcela tenha sido afetada pelo garimpo, né? Mas a ideia geral de que a situação toda é causada pelos garimpeiros não é possível de se acreditar, né? Recentemente uma pessoa chegou, falou para mim nas redes sociais, né? O pessoal está passando fome porque poluíram toda a água dos rios e eles não podem pescar e, portanto, estão morrendo de fome. Aí ele falou, é típico de rede social, né? Você é ignorante, não sabe o que está acontecendo e tal. O problema é o seguinte: pode ser que tenha algum rio, alguma água ali que foi poluída pelos garimpeiros que usam um método muito primitivo, né, de garimpo com mercúrio, né, que efetivamente é um veneno. Mas a gente precisa considerar o problema de conjunto. A reserva, o território Yanomami, ele não é uma fazenda. Você vai lá, mija na água e pronto, acabou. Morre o gado. Não é assim. A reserva Yanomami, ela tem 10 milhões de hectares. Né? Falando assim, muita gente fala que o que será 10 milhões de hectares? 10 milhões de hectares é o tamanho do estado de Santa Catarina. Equivale, agora não me lembro se são 2 ou 3 vezes a Bélgica. 3 vezes a Bélgica. Se os garimpeiros conseguiram poluir a água de todo esse território, é a maior catástrofe ecológica que o mundo já viu até hoje. Maior do que qualquer um desses derramamentos de petróleo que apareceram aí como grande desastre ambiental. Quer dizer, eles poluíram, segundo a versão que estão apresentando, eles teriam poluído a água de todo o estado de Santa Catarina, ou 3 vezes a Bélgica. Bélgica, Holanda e Suíça, sei lá. Acontece que a Europa, por exemplo, ela atravessou o que foi chamado de Revolução Industrial, que nos países europeus foi uma coisa geral, atingiu toda a região. A Europa hoje é um país desenvolvido. E todo mundo sabe que a Revolução Industrial e depois o desenvolvimento posterior foi altamente destrutivo para a natureza. Vocês imaginem uma indústria, as indústrias químicas, metalúrgicas, têxteis, tal, uma indústria gigantesca, que a indústria europeia é uma indústria gigantesca, poluindo a água desses países. Nenhum território ficou completamente poluído. O pessoal continuou vivendo lá. Então, esses garimpeiros aí devem ter uma arma secreta para poluir toda a água da reserva do Yanomami. Evidentemente que é uma coisa falsa. Né? Já vou falar por que eles fazem isso daí. Né? Mas vocês podem ver que todo mundo fala que o problema são os garimpeiros. Não, os garimpeiros são um problema para os índios, sem dúvida nenhuma. Porque toda vez que os índios entram em contato, principalmente índios mais afastados como esses, com a civilização moderna, a situação deles entra numa crise total. A sociedade
que eles têm, que é muito primitiva, não consegue conviver ao lado de uma sociedade industrial moderna. Mas os garimpeiros não são responsáveis por toda a situação. Né? Nós temos aí subnutrição, o pessoal está morrendo de fome. E várias doenças relativamente fáceis de serem tratadas. Apareceu na reportagem, inclusive, que é uma epidemia de bicho do pé. É uma coisa que você pode tratar com relativa facilidade. Tem a malária e tudo mais. Quando você vai ver a situação dos Yanomami, a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, que muita gente não sabe. Dentro da área dos índios não há nenhum posto de saúde. Nada. Quer dizer, se o cidadão fica doente lá, ele está perdido. Normalmente o que eles fazem é o seguinte, eles vão para uma cidade lá, parece que chama Surucucu, alguma coisa assim, que é onde tem uma espécie de base que não é, né, exclusivamente indígena, onde o avião pousa e tal, e leva o pessoal para a capital, Boa Vista, em Roraima. Esse lugar, supostamente ele tem um posto de saúde, mas quando a imprensa agora, né, mostra as fotos do posto de saúde, você logo vê que aquele posto de saúde ele não seria aceitável para nenhuma pessoa na periferia da grande cidade. Aí eu li vejam vocês, eu li a seguinte descrição no Globo, né? Não foi no Diário Caos Operandi, foi no Globo, que o problema do posto de saúde nessa cidade, que é a única cidade que tem um posto de saúde, é que com a umidade e o calor, as tábuas, elas empenam todas e o lugar fica cheio de buraco e é alagado pelas chuvas. Então vocês já podem tomar consciência de que o posto de saúde é construído de madeira. Não é um posto de saúde de alvenaria. Quer dizer, é um nada, é uma figuração. As fotos do posto de saúde, você olha aquilo lá e fala, isso aqui eles colocaram aqui só para dizer que existe. Né? Porque isso aqui não é nada. É uma favela. É pior do que uma favela no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É uma coisa... Aí falaram assim, tem uma enfermaria com redes. Aí eles tiraram a foto da enfermaria com redes. É um galpãozão, todo cheio de detritos, com 2 ou 3 redes que o pessoal que está com malária fica lá, sofrendo naquele galpão lá. E agora o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que evacuar todo o pessoal que está doente e tal, depois que o Lula foi lá, e levar o pessoal para Boa Vista. Quer dizer, o problema, na realidade, é o seguinte, esses índios, que isso daí é apresentado por antropólogos e por uma esquerda fora da realidade, como se fosse assim, eles estão vivendo na cultura ancestral. Não. Essa cultura ancestral, ela não existe mais. Esse pessoal está vivendo mesmo na miséria. São os miseráveis. Essa aqui é a realidade. Por isso que volta e meia o pessoal passa fome lá e morre um monte de gente. E morre de doença, e morre de tudo quanto é coisa. É um povo que está exposto lá a uma situação extremamente precária. Não tem atendimento médico, não tem posto de saúde, não tem nada. Quer dizer, eles seriam aí os habitantes de uma área igual ao estado de Santa Catarina, mas eles não têm nem o que comer. É uma coisa... o que o pessoal fala que é um genocídio, um holocausto, sei lá o quê, de fato parece isso mesmo. Você olha tudo aquilo e você fica pensando, como pode ser que
deixem que seres humanos vivam nessas condições. É pior do que o resto do país, que já é muito ruim. Se você for no semiárido do Nordeste, a situação é muito ruim. Mas não é tão ruim quanto a dessa gente. Eles estão lá jogados, eles não têm como sobreviver naquela região. Aqui nós temos que levantar duas coisas que são importantes. A primeira delas é o seguinte: a lei brasileira impede que o índio explore as riquezas que tem no território que ele está vivendo. Impede. Veja bem, não é que ela dá opção para o índio viver de uma maneira ancestral. Ele não pode fazer nada. Por exemplo, os garimpeiros estão garimpando ouro lá. Os índios não podem, por exemplo, fazer um acordo com o governo para o governo extrair o ouro. O governo não pode extrair o ouro também. Impede toda atividade econômica real. O que eles podem fazer lá, o que é permitido, é isso aí: caçar, pescar, uma rocinha. Né? Eles teriam que viver como o índio vivia no século XVI, né, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Tem que viver em 1500. A lei praticamente obriga isso daí. O que é uma coisa absurda, vamos falar que é verdade. Uma coisa é você chegar e falar para o índio: você quer tal coisa, tal outra coisa? Fala: não, eu prefiro ficar aqui nessa situação. Tudo bem. Cada um, cada um. Você tem a liberdade de escolher. Agora, impedir o pessoal de fazer as coisas já é demais. Eu nem sei se os Yanomami, eles teriam capacidade de ter uma atividade econômica muito diferente do que eles têm lá. Mas se eles não têm, eles precisariam ter uma assistência contínua do Estado. E eles nunca tiveram isso daí. O pessoal fala que no governo Bolsonaro eles ficaram ao Deus dará. Não, eles sempre tiveram ao Deus dará. O Bolsonaro gostaria que eles morressem todos, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas o Estado não intervém lá. Né? A prova dos 9 é o seguinte: aqui é uma pergunta, né? Gostaria de ir lá e fazer essa pergunta para as autoridades. Por que não desce lá um pessoal e constrói um posto de saúde e coloca os médicos lá para pelo menos atender as necessidades de saúde dessa gente, porque eles estão sempre doentes? Por que não fazem isso? Não é uma coisa estranha? Vamos parar um minutinho para pensar. Tudo bem, o cara não pode ter atividade econômica maior. Mas por que ele não pode ter um posto de saúde? Porque ninguém vai me convencer, não. É absurdo, né? Pensar que o índio também não pode ter assistência de saúde porque ele tem medicina ancestral. Né? O Hospital de Boa Vista está super lotado agora por causa da crise de saúde dos Yanomami. O pessoal foi tudo levado de avião para Boa Vista. Né? Para quem não conhece o estado de Roraima, Roraima é um estado grande. Você chegar em Boa Vista, de muitos lugares aí, só de avião mesmo. É um estado grande e é uma verdadeira selva. Por que não tem um posto de saúde? Vou explicar para vocês. Não tem um posto de saúde pelo seguinte: se você for lá numa posição estratégica, vamos supor, no meio de todas as comunidades, e você criar um posto de saúde que seja capaz de atender essa população. Dizem que são 27 mil pessoas. Não é muita gente. Mas, né, você precisaria construir uma estrutura relativamente grande. Você teria que colocar, por exemplo, primeiro fazer um prédio de alvenaria, porque é indecente fazer um posto de saúde de madeira. O índio tem uma casa de madeira, tudo bem. Agora, o posto de saúde ser de madeira é o fim da picada. Aí você teria que ter, sei lá, 3 ou 4 médicos, 5 médicos para atender o pessoal, ou mais. Alguns enfermeiros, alguns administradores. Você precisaria ter o quê?
uma equipe como uma unidade do SUS aqui no Jabaquara, por exemplo, que deve ter os seus 30, 40 funcionários. Bom, esse pessoal, esses índios moram no meio do mato. Então você precisaria, para manter esse posto de saúde lá, você precisaria puxar luz elétrica. Não é uma tarefa hercúlea. É só fazer, né? Todo mundo sabe como fazer isso daí. Põe uns postes lá, leva o fio de energia elétrica até esse lugar. Você precisaria construir casa para essas 30 ou 40 pessoas, porque o cara não pode voltar para casa no fim de semana, que ele está no meio do mato. Né? Só de avião. Ele tem que morar lá. Aí você teria que ter, sei lá, um empório para o cara comprar sei lá, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, etc. e tal. Uma linha telefônica e até, sei lá, uma internet. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ter uma pequena vila de umas 150, 200 pessoas. E é isso que o pessoal não quer. Eles não querem que haja nenhum tipo de organização dessa natureza. A reserva Yanomami e a Amazônia, na mitologia que um determinado setor da esquerda criou, teria que ser um lugar sem a presença de nada civilizado, mesmo que o pessoal morra de tudo quanto é tipo de doença. É por isso que não tem o posto de saúde lá. Há aqueles que falam que não pode fazer isso daí. Você tem que manter o negócio assim como se fosse um museu, um zoológico, onde as pessoas estão ali para exposição. Mas e aí se o pessoal começa a morrer? As próprias organizações, né, que cuidam lá, ONGs, né? Tem uma ONG chama Hakutu, uma coisa assim, que é de um cidadão que fala que ele é líder dos Yanomami, Davi Copenal, é uma pessoa relativamente famosa. Escreve livros, imagino que ele não escreva lá também, porque acho que não tem condições de fazer isso lá. Eles não advogam isso, que haja uma assistência desses índios de forma permanente. Há um veto, é um tabu fazer isso daí. Né? Supostamente a justificativa seria o quê? Que o índio tem que viver da forma dele. Só que a hora que a situação ficar crítica, o pessoal corre lá para ser atendido no posto de saúde, porque o que ele vai fazer? Ele vai morrer para viver de uma forma ancestral? Ninguém é tão doido assim. Nem mesmo o índio que está isolado lá no meio do mato. Essa é a realidade que está... Ninguém fala disso daí. Por isso que os garimpeiros viraram a explicação geral de tudo. Tira os garimpeiros. Não querem que haja atividade econômica naquele lugar, né, evidentemente. Né? Quer dizer, não são os garimpeiros. Eu acho, né, que o governo Lula deveria ter uma política para esse pessoal. Mas não só para esses, porque a situação do índio brasileiro ela é assim em todos os lugares. Tem muita queixa do pessoal que em lugares mais próximos, digamos, esses aí estão muito isolados, né? Na fronteira com a Venezuela e tudo mais. Em lugares mais próximos, o pessoal fala que não consegue ter uma atividade econômica que não seja muito medíocre, porque a lei não permite. É uma discussão que precisaria ser aberta no Brasil. Logicamente que quando você fala isso, tenho consciência, o pessoal vai sair aí, né, tentando matar você por exprimir uma opinião. Nós estamos na época de que as opiniões, todas elas são muito perigosas, né? Então, até não sei
De repente vem alguém aqui e bloqueia de novo o canal do PCO para falar que o índio precisa de assistência. Nós temos trabalho com o índios Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, eles estão nessa mesma situação. Nós temos trabalho com os índios Pataxó na Bahia, no sul da Bahia, eles estão numa situação igual a essa daí. A maior parte da população indígena do Brasil, ela cai no alcoolismo, nas drogas, na marginalidade, no crime, na indigência, porque eles simplesmente não têm como sobreviver. E em muitos lugares, né, não é o garimpo. Os Pataxó, por exemplo, os latifundiários estão matando gente quase todo dia no sul da Bahia. Ninguém fala nada disso daí. O que também chama atenção, porque se há uma preocupação real com os Yanomami, que de fato deveria haver, por que não há uma preocupação com os Pataxó, com os outros? Estão sendo assassinados aí pelos pistoleiros do latifúndio. Isso é necessário abrir toda essa discussão. Nada, né, a população indígena aí é alguma coisa entre 600 mil e 1 milhão de pessoas no Brasil. Quer dizer, então, essa população toda, não é os Yanomami, são todos, quase todos estão numa situação desesperadora. E ninguém faz nada. As leis são absurdas, né? O cidadão, a lei ela meio que prevê o seguinte, que o cidadão ele tem aquela terra e ele tem que viver de uma economia artesanal, o que é uma coisa muito complicada. Como é que o cara vai fazer isso daí? O cara precisa de... Né? O índio, basicamente, ele é um agricultor. Esse negócio que ele é caçador, pescador, isso aí, numa grande medida, é um mito. Isso aí, inclusive, se você é caçador e pescador, isso aí não é uma vida boa. Né? Todas as sociedades que viviam da caça e da pesca eram sociedades que estavam sempre à beira de desaparecer. Porque isso aí não é uma coisa segura e regular. Às vezes tem, às vezes não tem, e como é que você vai fazer? Tanto que toda a sociedade que vive da caça e da pesca, num determinado momento, ela começa a ingressar pelo caminho da agricultura, que é uma maneira de você ter uma sobrevivência, um sustento daquela sociedade que seja mais estável. Né? Então, o índio brasileiro ele é uma espécie de sem terra. Né? Tanto que nós conversamos com gente do MST, no Mato Grosso do Sul, para ajudar o pessoal lá, os Guarani Kaiowá, que estão com problemas diversos nesse negócio da terra. Ele falou, para nós, o índio é um sem terra. Ele falou, a gente tem que se aproximar desse pessoal, porque a situação deles é igual à nossa. Esse é o grande problema. Mais uma coisa que é importante a gente assinalar aqui. Uma coisa que surpreende muito, né, nessa questão dos Guarani Kaiowá, é o tamanho do território que eles têm. São 27 mil pessoas. E eles têm um território que é do tamanho do estado de Santa Catarina. Como é possível isso daí? As pessoas que acham que isso daí é positivo e as pessoas que acham que isso daí é negativo deveriam todas pensar o seguinte, positivo ou negativo, como é que aconteceu isso daí? Porque os governos brasileiros, a única preocupação que eles têm é de matar o povo de fome. É de despejar a violência estatal em cima da população. E de onde que saiu esse amor tão profundo pelos Yanomami? Aí a gente vai pesquisar e a gente descobre que quem homologou essa terra toda para os Yanomami foi o senhor Fernando Collor de Mello. Se teve no Brasil, né, uma pessoa que detestava o povo brasileiro de um modo geral, era esse cidadão aí.
o governo dele foi um governo profundamente pró-imperialista. Ele só não fez mais estrago porque ele não conseguiu e acabou sendo... Ele foi tão ruim que a própria burguesia decidiu derrubar ele porque não aguentava ele. Agora, por que esse homem aí, que é um verdadeiro psicopata no governo, ele deu terra do tamanho do estado de Santa Catarina para o que na época o pessoal fala que era 5.000 índios? Essa pergunta teria que ser respondida por alguém. Qual que é o motivo disso daí? Aí a gente fica sabendo que esse território todo gigantesco, ele é um território muito rico de todo tipo de minério, particularmente de ouro. Mas como é terra indígena, você não pode explorar isso daí. É uma coisa totalmente irracional. Se o pessoal falasse, não, mas tudo bem, vai. O Brasil é o país mais generoso do mundo, deu para os índios 3 Bélgicas de presente, né? Coisa que é difícil de falar em termos de governo brasileiro, o pessoal não é nem um pouquinho generoso. Na hora de aprovar aí R$90 de aumento no salário mínimo, é uma guerra. Né? O pessoal não é nem um pouquinho generoso. Então, a gente tem que ver que o dedo do imperialismo está nessa operação dos Yanomami. E os índios não ganharam nada com isso. Também tem esse detalhe. Porque se alguém chegar e falar, não, é preciso proteger os Yanomami, bom, se essa era a intenção, vamos ter claro, fracassou totalmente. Ninguém está ganhando nada com isso daí. Nem os Yanomami, nem os brasileiros em geral, nada. Ninguém ganha nada com isso. A única coisa que a gente sabe é que tem toda uma porção de terra lá que foi declarada sagrada. Ninguém pode arrancar uma grama de lá. O pessoal pode morrer como moscas. Né? Pode morrer, falam que nos últimos 5 anos morreram 600 crianças de desnutrição. É uma barbaridade, é uma situação de barbárie isso daí. Bom,